Fala pessoal do Papo de Ogro, eu sou Rubens Camargo, aqui do lado do meu amigo Eduardo Leitão. Estamos começando mais uma resenha do capítulo, aliás, do episódio 8. Olha só, já passamos a metade, já estamos chegando na reta final. E que episódio, meus amigos. Para quem assistiu Supernatural, ai. Você viu Supernatural? Viu quem é o vilão deste episódio? O tal do que eles pensam ser o Loki? Você que viu Supernatural sabe quem é aquele cidadão lá. Essa não. O que foi? É ele. Ele quem? É ele, o Dr. Sexy. Doutor? 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 Você não é o Dr. Sexy. Está louco? É mesmo? O que torna o Dr. Sexy mais sexy é o fato dele usar bota de vaqueiro. Ele não usa tênis. Você não é um fã. É um prazer culpado. Chame a segurança. Tá, vá em frente, cara. Nós sabemos quem você é. Rapaz, vocês estão melhorando. É melhor tirar a gente daqui. Se não? Fala, meu amigo Edu, tudo bem? O que você achou desse episódio 8? Beleza, olha, gostei muito. É claro que eu não consegui acompanhar as referências. Quem já assiste Supernatural, eu tô na primeira temporada ainda, comecei a assistir por causa de The Winchesters. Então é claro que eu não tive essa mesma referência, só o que eu estudei pra fazer o vídeo aqui pra vocês, que acabou me dando spoiler no Supernatural, mas é o preço que a gente paga, né? Sem dúvida alguma, esse episódio, até agora, foi o episódio mais poderoso da série. Não tenho que discutir sobre isso. E muito interessante, pessoal, esse episódio teve um mês de intervalo entre o episódio que nós falamos na semana passada, o 7, e esse. E esse episódio é, sem dúvida alguma, um dos episódios mais poderosos da temporada até agora. E um fato curioso é que teve um mês de intervalo entre o episódio 7, que a gente falou na semana passada, e esse. O 7 foi em dezembro de 2022 e o episódio 8 só ali no finalzinho de janeiro. Então quem acompanhou conforme a série foi lançada teve que esperar mais uma vez. Tiveram aquele intervalo sem saber se teria uma continuação da temporada. E depois ainda tiveram que esperar mais um mês na incerteza, porque os produtores não disseram absolutamente nada. Mas vamos falar desse episódio então, Rubão. O que você achou? Me dá a tua opinião antes de eu entrar no roteiro. Irmão, bom, já vou começar falando que o Carlos é o dono desse episódio. Isso é fato. Sem dúvida. Algo inédito aqui. O Ogro já vai pro Carlos antes de falar alguma coisa. É dele. Não tem nem o que falar. Não tem. O episódio é do Carlos. Ponto. Um antigo vilão conhecido, cara. Esse vilão que apareceu, nem o Winchester, ele é tido como o Loki. Mas em Supernatural, ele é um arcanjo, Edu. Ele é irmão de Lúcifer. Ele é irmão de Miguel. Ele só vai aparecer em Supernatural lá pela 6ª ou 7ª temporada. E é casca grossa demais em Supernatural. E ele é tido como brincalhão, tanto que ele faz a referência, eu sou o brincalhão, ele gosta de brincar com as pessoas, ele tira onda, sabe, ele é aquele anjo que se infestou do céu, eu vou brincar com os humanos, vou descer, tirar uma onda com isso. É isso que ele faz em Supernatural e é isso que ele tá fazendo em Winchester. Vocês acham que aquele espelho vai segurar ele? Eu vou falar isso já depois. Enfim, episódio espetacular, Carlos espetacular, a Lática espetacular, enfim, cara, foi um episódio, um dos meus preferidos de toda a temporada. E o Carlos não cansa de nos surpreender aqui, né? Nós descobrimos que Carlos já foi soldado treinado, Carlos morava sozinho na sua van, Carlos II, nosso caríssimo super-homem, era um garoto feroz que não sabia nada poucos meses antes da trama se iniciar e agora é um caçador de fato. E para quem também não sabia, Carlos é um cantor. Carlos tinha uma banda, Jericó, o nome da banda. E o episódio começa com uma cena, realmente aquela cena foi fantástica, né? O vocalista da banda, Brock Billings, estava lá fazendo o seu espetáculo e de repente ele sai do
do nightclub, aquele lugar onde eles estavam fazendo o espetáculo, né? Também chamado Jericó. E ele começa a como que se esquentar e a fumaça sair do corpo e de repente ele entra em chamas, começa a arder em chamas. E esse é o início do episódio. Então a gente já pensa, o que eu posso esperar agora, depois de uma cena como essa, né? E nisso a gente vê Latika e Carlos indo para este mesmo clube para buscar pistas a respeito dos Akrida. E eles encontram pistas exatamente lá neste clube chamado Jericó. E aí descobre que, por sigilos de proteção, o dono do clube não quer falar nada para eles. O Carlos já começa a se interessar pelo local em si, enquanto a Lata faz críticas ao aroma do lugar, ao ambiente, a tudo aquilo, mas a gente já tá meio confuso. Do que se trata esse episódio? O que a gente vai ver? Então, assim, o episódio começou já com um mistério para o público. E para quem não acompanhou a série original, fica uma coisa meio... O que eu tô assistindo aqui exatamente, né? Você realmente não sabe. E aí a gente vem a descobrir que a coisa se trata deste indivíduo chamado Loki, que muda a sua aparência. Ele é ao mesmo tempo alguém que está no clube, ele é também o gerente, se faz passar pelo gerente. Então eles já começam a descobrir com quem eles estão lidando. Pessoal, não é um episódio fácil de entender se você não tem todo esse aparato do Supernatural como o Rubão aqui tem. Pra mim, foi um episódio confuso, muito legal, no sentido que mostrou principalmente o Carlos, como a gente já deu spoiler aqui, mas toda a trama do episódio também, a trama de Winchester, foi muito legal. Claro que se você conhece o original, vai se identificar muito mais. E nós tivemos nesse episódio também a participação do nosso Super-Homem. Estava lá de fato presente, participando, atuando mesmo. E todos eles têm que se unir de uma forma para lutar com esta entidade, eu vou dizer assim, porque até agora para mim não está muito claro quem é o Loki, talvez não seja Loki, quem é esta entidade. Então eles tinham que se unir e a Mary não queria que o pai participasse porque por ainda estar convalescendo. Então eles têm aquela discussão de família no meio do ritual. Eu achei uma cena muito legal até de se assistir. Mas já um outro momento que nós vemos eles se cortando como se fosse a coisa mais natural do mundo. Isso me deixa um pouco perturbado. O personagem Samuel tá tendo que arrumar muitas arestas, cara. Estão tendo que cobrir muitas coisas pra encaixar tudo. Eu acho que ele deveria ter entrado antes, cara. Por isso tá essa dificuldade de encaixar. Lógico que ajuda que é um baita de um ator, que é um espetacular. E eu achei que demorou muito pra entrar, cara. Acho que por essa dificuldade desse encaixe perfeito, cara. Mas eu também senti isso. Eu senti isso. Mas a respeito do... Agora que ele entrou, beleza, vai demorar um episódio aí pra engrenar? Eu creio que a coisa só tem a melhorar, porque ele participou bastante nesse episódio, né? Inclusive na cena de luta. E aí eles descobrem que, na verdade, o monstro da semana, a entidade que eu me refiro aqui, é o Arcanjo Gabriel, como o Rubão já deu spoiler no início, que estava presente na 5ª temporada de Supernatural. Eu não sou mais. E aproveitando, eu sempre odiei esse seu terninho. Então eu acho que esse episódio foi feito totalmente para os fãs de Supernatural. Tá? Assim, a impressão que me passou é que o Jensen Ackles, ele queria dar esse presente para os fãs que talvez estivessem sentindo falta, pedindo por isso, e esse episódio foi um presente para esses fãs. Então você tem o Brincalhão, uma das traduções que tem aqui para essa entidade, né, no original, The Trickster, porque ele fica brincando, porque ele muda tudo, então eles tinham que capturá-lo, mas não é uma tarefa fácil não.
E, mais uma vez, quem desfaz o mistério de como segurar esta criatura é ninguém mais, ninguém menos que a nossa caríssima Lata. Mais uma vez, Sempre. não é? Sem ela, Sempre é. ela pode não lutar, mas ela desvenda tudo. Ela luta com a Não, é mente. o cérebro todo da operação. exato. Cérebro da operação. Exatamente. E eu concordo, Edu. Eu acho que o Jensen pensou assim, vou fazer algo para o fã do Supernatural que tá acompanhando até agora e não viu um personagem da... Vou fazer isso. E ele fez, Personagem cara. direto, Quando- né? Teve referências, Exato. mas tinha o personagem direto, foi a primeira vez. Exato. É ele mesmo, não é? É ele, é o Gabriel, é ele. Que aparece em Supernatural, o mesmo ator, é ele. E o que eu achei interessantíssimo, cara, que onde que ele fica preso? Em um espelho. E esse espelho vai aparecer em Supernatural. É mesmo tudo, né? Foi um espelho- presente pros fãs da série. Foi, cara. Quando eu vi, eu já sabia que ele ia ser preso no espelho quando começou. Eu falei, eu lembro de quando ele saiu do espelho. Eu lembro quem soltou ele do espelho. Então eu já sabia, ela vai prender ele no espelho. E assim foi feito. Sim. Não, e Então, descobriu-se no decorrer do episódio que um ex-parceiro de banda de Carlos havia feito um contrato com o Brincalhão, o Loki. E esse contrato daria fama, mas ele recebeu uma tatuagem que, quando ele cantasse, alguém seria queimado. E se ele não fizesse, queimado seria ele. E horrível. Carlos faz uma troca de contrato para salvar a vida do seu ex-companheiro de banda, que havia feito esse contrato macabro. Mas que cara sujo esse ex-companheiro de Carlos, né? Porque assim, quando a tatuagem é transferida pro Carlos, a primeira coisa que ele diz, agora eu vou embora. Aí o bicho, não, vai ficar como depósito. Tem o pagamento, mas ele é o depósito desse pagamento. Não se preocupa com ele, não. O seu problema agora é comigo, falou pro Carlos. Então o Carlos tinha que cantar, foi feito... não, apareceu aquele folheto, né, do Carlos cantando. Então ele deveria cantar e alguém seria queimado, mas o Carlos não queria queimar ninguém. E tem uma cena aqui que, olha, pelo menos para os fãs do Brasil, aquilo ali ficou muito sugestivo. Tenho certeza que o Rubão sabe de qual cena que eu tô falando. Primeiro, o Carlos vai cantar. Eles têm aquela briga toda com o bicho, né, na sequência, mas antes disso tem o Carlos cantando. E se o Carlos cantar, alguém será queimado. E o Carlos diz, não, estou aqui com a minha família, não quero mais nada. Não vou cantar, aconteça o que acontecer. E o Carlos, de repente, vira purpurina. E a gente não sabe se de fato aconteceu ou não, mas mostra o Carlos como se fosse pegar fogo e a purpurina, ou seja, Carlos não morre, vira purpurina. Entendedores entenderão, né? Eu achei essa cena muito irônica, muito sugestiva, mas no fim das contas o Carlos não pega fogo, porque ele fez a escolha correta que nenhum outro ser humano, segundo o bicho, teria feito, teria pensado em si, e o Carlos não, ele foi altruísta. Ele pensou naqueles que formam a sua família de escolha, a sua família adotiva. E foi um gesto muito bonito da parte dele e venceu o bicho naquele momento, mas o bicho continuava solto. Mas nessa cena teve algo que me incomodou um pouquinho. A Mary vai, ela abraça o Carlos e pergunta, você realmente quis dizer aquilo que você disse? Porra, Kenga, ele quase morreu, o que tu queria? Quer prova maior do que essa? Porra. Como é que tu Mas o duvida, quê? cara? Porra, quase que pega fogo ali, né? Mas aí daí eles conseguem prender o bicho no espelho. Depois da cena da porradaria, que eu pulei aqui, mas eu vou voltar nela, não pensa que eu esqueci. Foi uma cena muito legal, aquela da porradaria com o bicho que se divide em 4, né? E com o Samuel lutando, hein? Samuel lutando e a grande surpresa, que eu achei uma coisa... olha, ele tirou um risco grande ali, né, no que ele fez. Conta pra gente, Rubão, o que ele fez ali. Talvez você compartilhe do que eu pensei ali. Sim, porque o Brincalhão, o Gabriel, ele tem esse hábito, ele se divide de várias formas, ele toma a forma de a mesma pessoa de vários ambientes. Ele virou, acho que 6 Mary. Só que ele não sabe o hábito de todos, mas visualmente é a mesma coisa. Só quem conhece vai identificar quem é quem. E numa dessas lutas, o Gabriel, o Brincalhão, ou Loki, não sei como você está chamando ele chega perto do Samuel como se fosse a Mary. É isso, falando alguma coisa.
e imediatamente o Sam mete a faca na Mary. Todo mundo Não, na verdade olha ele assim. salva o Sam, né? Porque o brincalhão tá ali em cima dele com a faca e a Mary chega e mata o brincalhão, aquele brincalhão. E aí o Sam, pra agradecer, enfia a faca nela. Exatamente. Ele quis fazer um jogo pra ver se o Samuel ia cair. Mas qual foi o detalhe que fez o Samuel conhecer? Minha filha não é canhoteira, filho. Mas só que assim, passaram alguns meses que tu não vê a tua filha pode ter decidido naquele momento usar uma mão diferente, né? Então foi uma coisa bem arriscada. Não recomendo. Matei minha filha. Pois é. Então, não recomendo que faça novamente, mas foi uma cena muito legal de se ver. E esse episódio, ele, além das grandes revelações que nós vimos, né? Esse episódio 8, ele deu muito mais tempo de tela pra Carlos, principalmente, pra Lata e pra Millie Winchester. Que, vou trazer a minha maldade à tona mais uma vez, mas eu acho que rolou um sentimento entre ela e Mr. Kent. Digo, Mr. Campbell. Você achou? Bom. Fica uma coisa ali, não tô fazendo nada, você também. Não... Até porque o Samuel, deu pra ver nesse episódio que ele tem um ranço com os homens de letra, né? Sim. Porque ele chama de topeira os caras. Exato, mas mulher de letra, talvez ele não tenha um ranço tão grande assim. E foi também quando ele decidiu seguir o seu rumo para encontrar os Akrida e falou, esqueci o meu chapéu, e aí eles começam a querer contar a história do chapéu, daquele episódio das crianças que a Mary entrou no saco, e a Mary, cala a boca, John, foi lá, pegou um chapéu e entregou pro pai. Deixa. Porque o John já tava já tava se perdendo naquela história de novo. E o episódio, quando chega ali ao seu ponto alto, ao final do episódio, nós vemos algo que pra mim foi inesperado. O Carlos fazendo uma performance musical, muito boa, diga-se de passagem. Praticamente parte de uma trilha sonora. Então foi uma surpresa muito grande que nós tivemos. E aí muda a cena para a casa dos Campbell, quando o John está a ponto de beijar Mary. Quase. E quando os lábios se aproximam... Vou voltar aqui. Vou pular essa história. Vocês vão continuar. O Mr. Kent, o Mr. Campbell, havia pedido para que eles revelassem algumas fotos. E nessas fotos não saiu absolutamente nada, tudo meio esbranquiçado, o filme queimou, como acontecia nas câmeras de antigamente, e agora a gente volta aqui pro final. John está ali a ponto de beijar Mary, quase tocando seus lábios nos dela, mas ao invés de fazê-lo, o topeira olha para as fotos, tem alguém aqui, eu conheço esse cara, esse é o cara que me entregou a carta para o meu pai. E quem é este cara? Ninguém mais, ninguém menos que Dean Winchester, o seu filho com Mary, neto de Sam Campbell. Então assim acaba, eu acho que foi a parte mais reveladora, mais fascinante do episódio, melhor até do que a atuação de Carlos, porque eu não esperava por aquele momento final com a foto do Dean. Sim. Cara, foi espetacular esse final. Ele vê o Dean, só que ele não sabe quem é o Dean. E a partir de agora, o rumo vai mudar um pouco da história. Mas eu não vou falar a respeito disso, vou deixar pra falar no vídeo da semana que vem. Porque agora, só tira gosto, eles não vão mais em busca dos Acridas. Agora eles vão em busca do Dean. Boa sorte para vocês. Mas eu tenho aqui um spoiler para o John, né? Que é muito mais fácil achar o Dean do que você pensa. É só você beija a moça e tome certas atitudes que você vai achar o Dean. O Dean está em você. Então solte esse Dean que está dentro de você e coloque... Pessoal, então, bom, esse foi o episódio 8 da série que eu achei o melhor de todos até o momento. Aliás, eu já disse isso várias vezes, cada episódio é melhor do que o anterior. Tá se superando. Cada episódio tá se superando. E eu não faço ideia do que vai ser o episódio 9, não assisti, estou ansioso para assistir e comentar aqui com vocês. Só te digo uma coisa, do 8 até o 13 vai ter um personagem sobrenatural por episódio, tá? Se liguem nisso. É uma pena que pra mim não vai querer dizer absolutamente nada, como pra muitos de vocês aqui, né? Que mesmo se a gente começar a assistir Supernatural, vai levar um tempo bem grande, mas a gente sempre pode revisitar The Winchesters e fazer a conexão. Como eu falava bem lá no início, a respeito de uma renovação da série. Bom, ao que tudo indica,
haverá uma renovação desta série. Não sabemos quando será lançada, mas tudo mostra, tudo nos leva a crer que Jared, o nosso Sam, também vai participar, porque ele e Jensen Ackles fizeram as pazes depois do mal entendido. Mas esse mal entendido, bom, comentamos sobre esse mal entendido na semana que vem? Com certeza, coisa besta, mas acontece, né? Mas olha, coisa besta que rendeu meses e meses. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Pessoal, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá um cliquezinho aqui embaixo. E se você já é inscrito, então compartilha, ativa o sininho das notificações e recomenda esse vídeo para que a gente traga mais conteúdo aqui para vocês. E nos vemos na semana que vem com o episódio 9 de The Winchesters. Bom, valeu! Valeu, pessoal. Curta, comente, compartilha e deixa aqui sua opinião se você está gostando de Winchester. Valeu!